Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Batista Vila Formosa, uma igreja que tem como missão adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. É uma alegria saber que você está acompanhando a nossa transmissão. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Fique conectado conosco, louve ao Senhor e ouça uma mensagem que irá falar ao seu coração. Poderoso, era e que há de vir.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria poder receber você aqui nesse canal do YouTube, do Facebook, nessa oportunidade para podermos juntos prestar um culto ao Senhor, para podermos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. É uma alegria, é um privilégio ter a sua participação aqui nessa oportunidade. Gostaria de convidar você a compartilhar aí pelas redes sociais, convidar os amigos, os parentes para podermos juntos conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre igreja, né? Falamos da questão da igreja com relação à adoração a Deus, já falamos da igreja com relação a ela mesma, ao mundo, e na oportunidade de hoje nós vamos falar da igreja na visão de Deus. Qual é a igreja do sonho de Deus? O que Deus nos revela nas Sagradas Escrituras que nós precisamos viver como igreja? Qual o sentido da igreja verdadeira? Hoje nós falamos de igreja muitas vezes na questão de pessoa jurídica, de aglomeração de pessoas, já falamos sobre isso, mas Deus realmente tem uma visão. Quando Jesus instituiu a igreja, nós temos uma visão clara da vontade de Deus para que a igreja possa continuar viva, possa continuar firme até a volta de Cristo, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, ao contrário, que a igreja avance contra as portas do inferno, que a igreja continue levando a mensagem de boas novas. Por isso estamos aqui. Quero agradecer você que tem nos acompanhado, e com certeza estamos orando por você, pela sua família, pelo nosso país, pelo mundo, nesses momentos em que estamos nos encontrando apenas online, pelo menos nessa celebração. Eu gostaria de convidar você nesse instante a reunir aqueles que estão próximos aí. Vamos orar, vamos agradecer a Deus que tem nos sustentado até aqui. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem nos dado da tua graça, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem nos sustentado em todos os aspectos. Quero te pedir nessa oportunidade consolo para aqueles que estão com os corações enlutados. Te pedimos cura por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, enfermos, Pai querido. Te pedimos direção por aqueles que estão cuidando desses mesmos enfermos. Te pedimos por aqueles que estão nos acompanhando, os familiares. Te pedimos uma bênção especial em favor do nosso país, dos governantes, do mundo, Pai querido, nesse momento de dificuldade, de pandemia. Que o Senhor continue nos dando da tua graça, que nós possamos continuar com a nossa fé firmes no Senhor e que possamos superar todos esses momentos, sempre prontos, aptos para da tua volta, do teu retorno, Pai. Fica conosco, nos abençoe como igreja de Cristo também, para que possamos ser uma igreja segundo a visão do Senhor e que a tua palavra possa encontrar guarida nessa oportunidade em cada coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Igreja do sonho de Deus, igreja na visão do próprio Deus. Nos últimos tempos nós temos falado muito sobre igreja. E sempre que falamos de igreja, sempre que falamos de igreja como comunidade, né? Nos tempos em que estávamos nos reunindo presencialmente, sem protocolo, sem limitação de quantidade de pessoas, a reunião muito gostosa, que muitas vezes, eu falei já anteriormente sobre isso, era uma aglomeração de pessoas grandes, né? E aí nós temos ao longo do tempo, nós fomos tendo uma visão, às vezes errada, muitas vezes, e até pelo costume, a gente vai caminhando, né? E nós passamos a ter uma visão de procurar a igreja que nos agrada. Isso é muito perigoso.
Não que não seja, é claro que nós procuramos às vezes uma igreja que tem uma estrutura, né? A igreja como instituição que tem uma estrutura para as nossas crianças, nossos filhos, nossos adolescentes, jovens, que tenha estacionamento, que tenha uma boa infraestrutura, que tenha um ambiente bom, um som muito bom. Isso tudo é maravilhoso, não há nada de errado com isso, nós procuramos mais comodidade, não é nada de errado pensar dessa maneira. Mas isso se torna perigoso e errado quando nós priorizamos essa estrutura, quando nós priorizamos o agradar a nós mesmos e aí não temos essa visão do sonho de Deus para a igreja. Às vezes, nos preocupamos nesse encontro meramente social, um encontro talvez dominical, que agora estamos sentindo falta, mas nós precisamos buscar por que nós sentimos falta, porque nós continuamos sendo igreja, mas sentimos falta, é claro, da comunhão, do relacionamento, mas precisamos entender também que o que Deus quer realmente é que essa igreja que tem essa alegria, que tem essa vontade de estar junto, que tem uma estrutura que possa atender as pessoas sim, até para levar o evangelho, seja uma igreja que primeiro agrade a Deus, uma igreja que tenha maturidade cristã, uma igreja que jamais será vencida, como vamos ler no texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, a igreja que o próprio Jesus virá buscar. E olha, quando ele institui a igreja, ele vai nos falar no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18, exatamente isso. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, se nós caminharmos um pouquinho em Atos, capítulo 2, o livro de Atos fala basicamente da igreja, né? A partir do versículo 42, também vai nos dar o norte de qual é a igreja na visão do próprio Senhor. E Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aqui é interessante que no livro de Atos está até a fórmula do crescimento da igreja, né? Como é que a igreja vai se expandir? Se você pensa, às vezes, numa igreja muito bem estruturada, né? Na questão do templo, na questão das instalações, não se esqueça que provavelmente quando essa igreja teve início, ou esse trabalho, ou quando era uma congregação, um pequeno ponto de pregação, ela iniciou pequena e ela foi se desenvolvendo, foi se estruturando. Provavelmente porque ela estava seguindo aqui os ensinamentos de Jesus com relação à igreja primitiva. Mas eu quero destacar com vocês nessa oportunidade algumas características aí, poderia destacar em 3 pontos, né, sobre as marcas da igreja que o próprio Jesus espera de cada um de nós, e nós precisamos trilhar nesse caminho, precisamos lutar para que a igreja se mantenha realmente tendo essas marcas. Eu destaquei aqui apenas 3 marcas que a igreja tem que manter, e ela vem mantendo desde a igreja primitiva, da igreja de Atos, e ela precisa continuar desenvolvendo, ela precisa continuar ampliando, melhorando, para deixar marcas no mundo, para influenciar o mundo, e não para ser contaminada com as marcas do mundo.
E aí, de acordo com o texto, de acordo com aquilo que já estamos vindo falando já nas celebrações, nas pregações anteriores, eu quero destacar mais uma vez que a igreja precisa ter a marca principal, a igreja precisa continuar tendo a marca de ser corpo, ser una e ser cristocêntrica. Volto a repetir, a igreja dos sonhos de Deus, a igreja instituída pelo próprio Jesus, é muito mais do que uma mera organização. A Bíblia diz que ela é o quê? A Assembleia dos Santos, a comunidade dos escolhidos, ela é a nação santa, sacerdócio real, raça eleita, composta daqueles que foram redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Ela é a igreja, é o corpo vivo de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vai falar sobre isso. Então a igreja precisa continuar sendo uma igreja corpo, uma igreja una, uma igreja cristocêntrica. E quando nós falamos de uma igreja una, nós também falamos que a igreja deve continuar sendo uma família. Por isso que nós nos tratamos por irmãos. Efésios capítulo 4, versículos de 3 a 6, João capítulo 17, versículo 21, fala sobre isso. Em Cristo nós somos irmãos. Irmãos, nós precisamos compartilhar tudo. Por isso que a igreja primitiva, a igreja de Atos, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 que acabei de ler, vai falar sobre isso. É o que nós estamos fazendo hoje nesse tempo de pandemia, né? Guardadas as devidas proporções, de outra forma, mas é isso que nós estamos fazendo, compartilhando com aqueles que têm dificuldade, compartilhando com os nossos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. A igreja não pode perder essa visão. Ela não é só uma reunião, uma aglomeração de pessoas, mas ela deve interagir, ela deve compartilhar, ela deve chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É uma família. E família, é claro, nós temos unidade com diversidade, cada um pensa de uma maneira muitas vezes, mas nós temos que ter aquele pensamento comum, agradar a Deus. Cristo é o cabeça. Então, independente da igreja que você frequenta, se ela tem uma estrutura muito grande, né, na quantidade de membros, de toda aquela estrutura, se ela não tem, não importa, você precisa ser a igreja, você precisa fazer a diferença aonde você está, no bairro que você está. A igreja precisa ser uma família. A igreja deve ser um grupo de pessoas, sim, ela se reúne, é claro, não deixa de ser, mas qual a diferença? Porque quem tem a primazia, ou quem deve ter a primazia nesse grupo, nesse corpo, é Cristo. Jesus Cristo deve ter a primazia. Então eu não vou na igreja para que eu possa ser servido, mas eu vou para prestar culto, eu vou para adorar a Cristo, eu vou para servir a Cristo, eu vou para agradecer a Cristo, eu vou para desenvolver os meus dons, né, em prol da igreja do corpo, e esses dons foram confiados a você, a mim, não para proveito próprio, mas para a edificação do corpo de Cristo. A igreja deve continuar sendo um grupo de pessoas onde Cristo tem a primazia, onde Cristo está reinando, onde Jesus está no trono, onde Ele é honrado, magnificado, exaltado, amado, onde Ele é reconhecido como o primeiro e o último, alfa e o ômega, o princípio e o fim. Efésios capítulo 1, versículo 22 vai falar sobre essa questão. Então nós precisamos entender que a igreja dos sonhos de Deus, a igreja segundo o olhar de Deus, é uma igreja que vai continuar sendo corpo, sendo una e sendo cristocêntrica. Isso é o principal. E aí a estrutura, o desenvolvimento, o crescimento, o próprio Senhor vai dar através da atuação do Espírito Santo, como aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos, né? A igreja primitiva. Mas nós não podemos perder essa visão. Nós não podemos querer mudar, alterar isso. Por quê? Porque aonde você está, onde eu estou, nós precisamos realizar a obra do Senhor. Então, muito mais do que uma estrutura, do que a comodidade, nós precisamos estar zelando, trabalhando, batalhando por uma igreja que é corpo, que é una e que é cristocêntrica. Nós não podemos esquecer disso, e essa é a visão
de Deus para a igreja. A primeira marca que a igreja deve ter. A segunda marca que eu quero destacar é que a igreja precisa ser serva. E serva dos dons e do amor. Aqui também está um outro grande desafio. As pessoas pensam hoje que, por exemplo, vai na igreja, me permitam aqui a palavra, eles pagam o pedágio ou dá contribuição, e aí através dessa contribuição os líderes, pastores, missionários vão ter que trabalhar, ele já fez a parte dele. Isso é muito pouco, isso é muito pouco. O que nós precisamos compreender da palavra do Senhor é que essa igreja deve continuar tendo a marca de servir até a volta de Cristo. A igreja não deve ser lugar de destaque de alguns, mas a igreja deve ser lugar de serviço de todos. Vou repetir, anote aí. A igreja não deve ser lugar de destaque de alguns ou de poucos, mas a igreja deve ser o lugar de serviço de todos. E aí nós precisamos servir a quem? Em primeiro lugar a Deus, é claro, adoração, saber o que Deus quer para as nossas vidas. E depois nós precisamos desenvolver os nossos dons que Ele nos confiou. E aí nós precisamos servir ao próximo também, servir a comunidade, como também estamos desenvolvendo, tivemos oportunidade pelo menos de desenvolver nesse período de pandemia, não cuidando só dos domésticos da fé, claro que nós precisamos fazer, mas cuidando de uma forma geral, compartilhando não só o alimento físico, mas o alimento espiritual, uma palavra de carinho, um acompanhamento. A igreja não pode perder a visão de que ela deve ser e continuará sendo até a volta de Cristo, que uma igreja que serve, uma igreja que faz a diferença. Por uma igreja serva, nós entendemos que a igreja deve ser o quê? E a palavra do Senhor nos fala: fermento, sal, luz, bom perfume, que vai fazer o quê? Vai influenciar, ou ela deve influenciar, que ela deve ocupar espaço, que ela tem uma marca presente. A igreja tem que se fazer presente em todas as situações. Ela deve realmente levar uma palavra de conforto, de solução, de alento ao mundo. A igreja não pode se omitir, a igreja não pode se amedrontar, a igreja também não pode se contaminar, a igreja não pode ser influenciada pelo mundo, mas ao contrário, ela deve influenciar o mundo. E essa influência, ela precisa ser uma boa influência. Interessante que no livro de Atos, capítulo 2, versículo 47, diz o quê? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, ou seja, a igreja deve influenciar. E o aspecto aqui de simpatia não é como nós pensamos hoje muitas vezes, de se amoldar ao mundo para poder ganhar a simpatia daqueles que estão fora da igreja no aspecto espiritual. Não, é justamente levar algo diferente, como nós falamos, desenvolver o amor deve ser a marca, deve continuar sendo a marca da igreja. Quando Jesus Cristo institui a igreja, Ele institui para que ela possa levar o quê? A mensagem de boas novas. Então, adorar ao Senhor e levar a mensagem de boas novas. Como que a igreja vai poder levar a mensagem de boas novas? Vivendo o amor na prática. Então, é sempre importante destacar esse aspecto. Então, na visão do Senhor, a igreja precisa continuar tendo a marca de ser um corpo, de ser uma igreja una, uma igreja cristocêntrica. Ela precisa continuar tendo a marca de servir, né? De desenvolver os dons e de espalhar o amor, de viver o amor na prática. E o terceiro aspecto que eu quero destacar é que a igreja precisa continuar sendo jovem e vitoriosa. Vitoriosa porque o texto é muito claro. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando nós falamos de jovem, né, numa igreja jovem, o que nós entendemos
pensamos com relação a uma igreja jovem, né? Daqui a pouco alguém vai falar, festa, vai aceitar tudo. Não. Quando nós falamos de uma igreja jovem, esse lado jovem, essa maneira que o jovem tem. Então, uma igreja jovem é uma igreja arejada, uma igreja aberta, uma igreja sensível, que se renova, né? Que tem os olhos e os corações abertos, sensível ao sopro do Espírito Santo. Uma igreja sem muros, sem preconceitos, sem barreiras, que pensa e preza pelo seu passado. Olha que interessante, uma igreja jovem, na visão bíblica, ela deve pensar e prezar o seu passado, mas que deve viver o seu presente, descortinando o seu futuro com os olhos de Deus. Então, quando nós falamos de jovem, nós também precisamos avaliar. A igreja ela não pode esquecer o seu passado, a sua história, renovar tudo de uma vez, ou viver somente o presente, não. Ela tem que conciliar tudo isso. Ela tem que se buscar na sua história, mas ela precisa viver esse presente hoje. Por exemplo, os dias atuais, quando é que poderíamos pensar de só termos cultos transmitidos online, sem a presença, até poucos domingos atrás, sem a presença das pessoas na igreja, e muitos ainda estão aí, as igrejas não estão com os cultos presenciais. Então o jovem tem essa visão, quer dizer, nós não pensávamos nisso, por exemplo, a ministração da ceia à distância. Então nós precisamos viver esse momento, nós precisamos usar os recursos que nós temos, recursos tecnológicos, para que o Evangelho e a igreja continue avançando. Mas ela não pode esquecer do seu passado. E ela tem que começar a pensar no futuro. E é claro que nós sabemos, e a Bíblia fala da volta de Cristo e o que vai acontecer nesse período até a volta dele. Mas não é por isso que a igreja vai ficar de braços cruzados. Então parece que às vezes ou nós queremos avançar de uma vez, sem um planejamento, muitas vezes sem a direção de Deus, ou preferimos ficar estacionados. Não é isso. Nós precisamos voltar à igreja primitiva, conciliar tudo isso. Nós vivemos nesse mundo, volto a repetir. A igreja não deve ser influenciada, mas ela deve influenciar. Quando nós falamos de uma igreja jovem, é justamente isso. Sabe aquela igreja sem mágoas, sem ranços, uma igreja saudável, uma igreja alegre, uma igreja com a face descoberta. Porque é linda, a igreja de Cristo. Então não há motivos para aquelas questões internas de perda de tempo, com questões tão fúteis, tão simples, tão sem sentido, quando nós deveríamos estar aqui trabalhando com alegria. Então esse deve ser também um foco importante da igreja. Essa é a visão de Deus para a igreja atual. Nós precisamos viver esse momento. Atravessamos lutas, dificuldades, sim, mas a igreja deve ser uma igreja que tem essa marca da juventude, disposição, alegria em realizar, fazer realmente por vontade, por amor, por dedicação, não com segundas intenções, não com outros interesses, mas viver o cristianismo, desenvolver o seu dom, pregar o evangelho, viver o amor, justamente para adorar ao Senhor, simplesmente ou unicamente para adorar ao Senhor. Realizamos para o Senhor. Por isso que é preocupante quando eu disse lá no início a questão do culto da igreja que nos agrada. Nós precisamos agradar ao Senhor. Aonde o Senhor quer que você trabalhe? Desde a igreja lá do bairro, aquela igreja na estrutura pequena, na sua dimensão, mas uma igreja que está atuante. E temos as megas igrejas, aquelas que concentram o maior número de pessoas que também tem que estar atuante. Precisamos viver nesse quadro, nesse ambiente, precisamos estar unidos no amor de Cristo. E a igreja vitoriosa, quando nós falamos de uma igreja vitoriosa, não é vitoriosa de uma denominação sobre a outra, de uma religião sobre a outra, de vitoriosa num aspecto numérico de uma igreja sobre a outra, não.
Nós precisamos ser uma igreja vitoriosa sobre o pecado, sobre a superstição, vitoriosa sobre a maldade, sobre a desigualdade, sobre os preconceitos, vitoriosa sobre a exploração, vitoriosa sobre a pobreza, a fome, a mentira, a violência, o inferno. Isso que o texto diz, Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, ao contrário, ela vai avançar, ela vai derrubar essas portas. Por isso que também disse lá atrás que a igreja ela não pode ficar apática, ela não pode se esconder, ela não pode ter medo, ela tem sim que tratar de assuntos do preconceito, de exploração, da pobreza, da desigualdade social, da mentira, da violência. A igreja precisa ser luz e para isso ela não precisa estar inserida em partidos políticos, em ideologia, ela tem que estar vivendo e pregando o Evangelho. Ela tem que estar vivendo e pregando a palavra do Senhor. Muitas vezes nós procuramos também fórmulas, né? Nós, pastores e líderes, fórmula aqui, fórmula de crescimento da igreja, estratégia, ok. Devemos trabalhar essas estratégias, mas não queiram descobrir aquilo que já está escrito na Bíblia. A maneira da igreja crescer é justamente ela continuar sendo dirigida pelo próprio Senhor. E eu quero caminhar para a conclusão. A igreja de hoje, nós como igreja precisamos continuar tendo a marca de ser um corpo, de ser uma igreja una e de ser uma igreja cristocêntrica. A igreja precisa continuar sendo uma família. A igreja precisa continuar sendo um lugar onde Cristo tem a primazia. A igreja precisa continuar servindo, ela precisa continuar desenvolvendo os seus dons, ela precisa continuar amando, ela precisa continuar sendo uma comunidade onde cada membro não só conhece o seu dom, como eu falei, mas que ele exercita esse dom, sempre dirigido pela atuação do Espírito Santo. A igreja deve continuar sendo um lugar de amor intenso, que as pessoas se conhecem, não só uma aglomeração, um encontro de pessoas como num teatro, como num show, como num jogo de futebol. Não é isso. Alguns prefeitos, e nós tivemos a oportunidade de participar de uma reportagem essa semana em que alguns prefeitos do interior, de cidades, né, aí do Brasil, estão enquadrando a igreja como teatro, como show, como entretenimento, e aí a igreja não pode reabrir as suas portas. Isso é um absurdo. A igreja não tem essa missão nem essa função, ao contrário. A igreja é um hospital, ela deve ser um hospital para atender as pessoas. E nesse período de pandemia, então, a procura vai ser muito maior e por isso nós precisamos estar, é claro, obedecendo os critérios, os protocolos, tudo aquilo que é necessário, mas a igreja não pode ser comparada a um teatro, com todo o respeito. Eu gosto de ir no teatro, gosto de ir no estádio de futebol, né? Não há nenhum problema, mas essa comparação é completamente equivocada. A igreja pode ser comparada a um hospital. E a igreja que não está atuando dessa maneira, ela está pensando no entretenimento, não é essa a igreja dos sonhos de Deus, não é essa a igreja da visão do Senhor. E por fim, a igreja precisa ter essa marca da juventude. A igreja precisa ter disposição, a igreja precisa estar sempre ativa, é um organismo vivo, a igreja não pode estacionar, a igreja tem que se atualizar sim, sem perder a sua essência, a palavra, o amor. A igreja vai com certeza ser vitoriosa, essa garantia não é minha, não é sua, mas essa garantia é do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós precisamos pensar um pouquinho sobre igreja, principalmente nesse período.
O que eu tenho sido como igreja? O que Deus quer para a minha vida? Na comunidade onde eu faço parte, o que eu posso fazer mais? Não para o pastor, para o líder, para uma determinada área, não. O que eu posso fazer para a obra do Senhor? Para que o Evangelho possa ser pregado em todos os lugares. Como eu posso viver? Como eu posso testemunhar? Que o Senhor nos abençoe. Que Ele nos ajude pela sua graça, pela sua misericórdia, a procurarmos ser realmente uma igreja que esteja em sintonia com os sonhos e a vontade de Deus. Uma igreja que seja atuante, uma igreja que continue sendo viva, uma igreja que continue crescendo, uma igreja que continue se expandindo, com todas as dificuldades e lutas, porque somos seres humanos. Mas até Cristo voltar, a igreja continuará firme e será vitoriosa, eu não tenho a menor dúvida disso. E eu espero, meu desejo e minha oração é que você também tenha essa visão e tenha essa certeza, não baseado no que o pastor está falando, mas baseado no que as Sagradas Escrituras nos garantem. Que Deus nos abençoe, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, que Deus continue abençoando você e a sua família e não se esqueça, repense o que somos como Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe.
quero fazer algumas comunicações, começando pela nossa agenda. Às quartas-feiras nós temos as quartas de estudo, sempre às 20 horas. Às quintas-feiras nós temos o online com o pastor, sempre às 21 horas. Essa transmissão é feita somente pelo YouTube da Batista Vila Formosa. Temos também as nossas celebrações, que acontecem aos domingos, às 10 horas da manhã e às 19 horas. As nossas celebrações das 19 horas voltaram a ser presenciais, porém com todos os protocolos necessários para este momento de pandemia. Então, nós temos a capacidade reduzida para as pessoas que estarão presencialmente. Então, você que quer fazer uma visita e estar participando presencialmente, entre em contato conosco através do 0800. Para você, membro da Batista Vila Formosa, nós entraremos em contato com você para que você também possa participar presencialmente. Ainda através do 0800, você pode fazer o seu pedido de oração, colocando a sua necessidade. Nós estaremos orando por você, além de fazer aquilo que estiver ao nosso alcance para auxiliá-lo neste momento. Nós queremos agradecer também a todos vocês que têm se mantido fiel com seus dízimos e as suas ofertas. E a você que ainda não faz parte da Batista Vila Formosa, mas tem ofertado e tem doado. Através desses recursos, nós temos mantido as nossas programações e ainda abençoado e auxiliado muitas pessoas. Mantenha-se fiel, pois o Senhor tem sido fiel para conosco. Queremos agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado e participado das nossas transmissões. Deus os abençoe.